Olá, pessoas! É sempre muito bom ter você de volta aqui comigo no Multiquena, o canal plural. É isso aí. E hoje com uma entrevista para lá de engraçada, para lá de interessante, você vai adorar. Então não sai daí, porque hoje você vai se divertir muito com esse meu convidado. Ele demorou, mas chegou. Eu estou falando do meu grande amigo e grande artista, o Alan Vilches. É isso aí, olha que nome internacional, hein? Alan Vilches, ele é cantor lírico, ele é celebrante social, jurado de programa de televisão, produtor cultural, mestre de cerimônias, locutor, publicitário, enfim. Ele é uma personalidade, assim como o canal Multiquena, multi. Aliás, ele é para lá de multi, né? Com esse monte de coisa aí. Eu estou falando do meu amigo Alan Vilch. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Multiquena, meu querido. Boa noite. Oi, Flávio, que alegria intercalar as nossas possibilidades energéticas, vibracionais, vocais, com todos aqueles que te seguem aqui no canal e ampliar muito mais as nossas possibilidades de conexão com a música. Gratidão pelo convite. Demorou, mas chegamos por aqui. E eu tenho certeza que vamos inserir muitas possibilidades de meditação também para os amigos que nos acompanham aqui no canal. Com certeza, meu querido. O prazer vai ser todo meu. Ó, vou dar uma boa noite aqui para o Jorge Franco, sempre acompanhando o canal aqui. Já deu uma boa noite aqui para gente. Franco, beijo no coração, querido. Obrigado por mais uma vez bater cartão aqui e acompanhar a nossa entrevista, que hoje está para lá de especial. Bom, Alan, está preparado para a primeira pergunta? Olha, cuidado, hein, Flávio? Cuidado, porque vai perguntar coisa que está escondida no meu baú aí, que vai ficar difícil. Nada Vamos muito lá. comprometedor. Então, conta aqui para a gente, ó. Quem é Alan Vilches? Uma pergunta bem fácil para começar, hein? Olha, complicado. Essas autoanálises que nós realizamos são difíceis porque às vezes mexe com o nosso ego. Muitas vezes nós tentamos ressaltar só aquilo que de positivo possuímos. Mas o Alan Vilches é aquela pessoa determinada, porque desde a infância, quando objetivou soltar a sua voz, correu atrás disso sem olhar a quem e sem efetivamente prestar atenção nos desafios. Então, o meu foco de trabalho é sempre na determinação, alcançando através daquilo que desejo o bem maior. Eu tenho uma ligação muito grande com a espiritualidade, estudo muito este tema e com certeza quanto mais nós nos conectamos com a espiritualidade, mais o Alan consegue ser uma ferramenta de conexão na sociedade. Por isso a importância de soltar a voz para conectar os corações. Este é o Alan que caminha por aí, que você pode encontrar na rua, que estará porventura sempre sorrindo. Difícil me encontrar de mau humor, nem no trânsito caótico da cidade de São Paulo você me verá triste e melancólico. Então, e este Alan de alegria, de determinação, de força, possa também lhe auxiliar nas prospecções que você idealiza. Maravilha! E aí, Alan, conta aqui para a gente quando e como se iniciou o teu casamento aí com a música. Nossa, para mim, isso aí faz tanto tempo que foi quase na encarnação passada. Olha só que interessante, eu comecei a cantar aos 11 anos de idade. Eu venho de uma família super, assim, humilde, nós não tínhamos nem rádio dentro de casa, meu pai gastava todos os recursos que conseguia juntar com o seu trabalho para pagar uma escola particular para mim e para o meu irmão. Então, nós não tínhamos uma vida de luxo, de muita, assim, opulência, e eu me lembro que pela insistência de um jovem ali, de pré-adolescente de 11 anos de idade, ele foi até uma loja e comprou, parcelado em muitas vezes, um equipamento de som que eu até precisava para fazer um trabalho de escola. O gerente da loja, acho que vendo aquela dificuldade do meu pai para parcelar e pagar aquele equipamento, falou assim: mas o que vocês vão ouvir em casa? E aí nós não tínhamos. Eu falei: por enquanto vai ouvir uma rádio. Aí ele falou: não, vou te dar um CD de presente. E me deram um CD de ópera. Aquilo foi um encantamento à primeira ouvida. A partir daquele momento ali, eu criei aquela sintonia energética com a música, e a partir de então eu comecei a imitar aqueles cantores que lá estavam executando as áreas de ópera no CD. Então foi a partir dos 11 anos que eu me conectei com a música, e a partir dali, até hoje, aos 42 anos de idade, continuo estudando e tentando gerar novas habilidades através da voz.
Então não tem ninguém assim na família que tenha Pode caminhado falar. para a música. Vou te contar um segredo aqui. Não tem ninguém nem antes e tá difícil ter depois. A minha filha está com 10 anos de idade, mas também não tem afinidade com música. Então, acredito que, assim, eu vou ser aquela curva fora do ponto, porque, na verdade, eu sou o único músico da família, nós não temos nem um tocador de pandeiro nas gerações anteriores. Ô, Alan, por que música lírica? Foi por conta daquele CD mesmo que você ganhou de presente? Na verdade, assim, eu acredito que aquele tenha sido um start, né, um movimento inicial, e dentro das minhas possibilidades, já falei isso no início, eu estudo muito questões da espiritualidade, e eu acho que existe uma certa missão que nós assumimos. É muito raro hoje você ter, né, crianças, adolescentes e mesmo pessoas já mais maduras ouvindo música clássica. Então, nós que estamos hoje aqui no planeta, que nos envolvemos por essa música, nos apaixonamos, estudamos as características vocais, os timbres, a ressonância, respiração, que dedicamos uma boa parcela do nosso tempo para que tenhamos aí uma ferramenta equilibrada para soltar a voz. Isso é meio que um propósito de vida. Então, hoje, eu encaro por esse sentido. A música, ela surge naquela indicação daquele CD, mas ela só teve continuidade na superação dos desafios que nos foram apresentados, exatamente porque tinha uma intenção maior. E aí cada um deu o seu nome, né? Se é programa espiritual, se é uma missão de vida. O importante é que, assim, nós assumimos para nós esse desafio. Hoje eu consigo me manter, né, na minha renda familiar com a música, mas eu tenho também uma forte direção de um trabalho voluntário que eu faço com a voz, que são cerca de 110 palestras anuais, onde nós não cobramos nenhum centavo para levar boa música aos rincões desse nosso país, de forma gratuita, possibilitando pessoas que nunca tiveram contato com um tenor de assisti-lo de perto e perceber que a música pode tocar os corações aflitos. Maravilha. Você é autodidata ou não? Você É, frequentou não, então, conservatório, escola, né? eu disse, eu comecei como autodidata porque eu comecei imitando aqueles cantores. E aí, na época, eu fazia parte de um grupo de mocidade, e lá no grupo eu tive a oportunidade de cantar pela primeira vez. Foi interessante, porque você imagina só, eu comecei a ouvir aqueles cantores com 11 anos, aos 12 mais ou menos, no comecinho de 12 anos ali, eu fui convidado, canta uma música aí. O menino de 12 anos, eu cantei assim, Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. E eu me lembro que a hora que eu terminei de cantar essa música, todo o pessoal da mocidade estava estático, assim, olhando como se fosse, né, tivesse aparecido um ET na frente deles. E Mas aí, isso com 12 anos, você com falou? 12 anos de idade, com esse timbre de voz já. Isso chamou tanto a atenção que o dirigente do grupo da mocidade, que era um rapaz mais maduro, que coordenava o grupo, ele conversou com a minha mãe e me levou para o conservatório que tem numa cidade vizinha de Carapicuíba, que é a cidade de Osasco. Então, lá eu me matriculei aos 12 anos e, a partir dali, eu comecei a minha trajetória profissional já com a música, estudando para valer, estudando a partitura, estudando técnica vocal. Me lembro até hoje, com muito carinho, do professor e maestro Silas, do Conservatório Vila Lobos de Osasco, e foi onde nós tivemos as primeiras aulas e a primeira oportunidade da conectividade com a música, já numa linhagem mais profissional. Maravilha. Mas aí, como é que foi? Você disse que fez esse espetáculo aí com 12 anos. E aí, Com como é que 12 foi anos. aquela fase de mudança de voz? Então, Foi você sabe que, complicado para você ou não? se eu te contar, Flávio, assim, eu tenho pouquíssimas recordações desse período. E vou até te falar por quê. Porque a gente não tinha aquela época, eu já falei que nós éramos muito limitados com recursos financeiros, então não tinha câmera fotográfica, não tinha câmera de filmagem. Então, assim, eu tenho poucos registros fotográficos de eventos que eu participava já com essa idade, 12, 13, 14 anos, e eu já tinha uma voz que não era uma voz de criança. A minha voz era uma voz já aguda, conforme a minha voz falada hoje, ela é um tanto quanto mais aguda, assim como os timbres dos tenores. E eu já cantava com essa tonalidade. Eu passei meio despercebido por essa região de mudança vocal. Eu já estudava ali desde os 12, 13 anos, o que eu tive foi ajuste vocal.
Eu já até pesquisei com professores de música, e eles falam que algumas crianças, ou pré-adolescentes, ou adolescentes, têm já essas características. Eles amadurecem a sua voz de forma mais precoce, e estando numa escola de música, eles vão equilibrando. Eu não sei se você sabe, Flávio, a voz do homem, ela só se estrutura de forma fixa a partir dos 40 anos de idade. Então, olha que interessante. Eu, com 42 anos, eu estou tendo 2 anos de vivência com um timbre que agora vai ser o meu timbre para o resto da vida. Até os 40 anos de idade, a gente ia no ajuste. Você crescia um pouco, a corda vocal esticava, ela encolhia. Então, assim, você tinha uma maleabilidade que você ia apurando e desenvolvendo. Agora, a partir dos 40 anos de idade, né, você já tem uma forma de atuação onde o seu timbre ele fica mais fixo. Então, você pode pontuar qual ópera que você consegue cantar melhor, qual é a sua extensão vocal, né, de qual nota mais grave até qual nota mais aguda que você teria mais facilidade para cantar. Então, é uma série de coisas. E se você me perguntar, mas lá aos 14, 15 anos de idade, quando você chegou aos 17, 18, eu me lembro dessa fase já cantando e fazendo eventos e já trabalhando com isso, porque o primeiro casamento que eu ganhei cachê para trabalhar, eu tinha aí em torno de 16 anos de idade, e é exatamente esta fase de alteração dos meninos, né, de timbre vocal. Então, eu já cantava, já ganhando dinheiro com isso, cantando aí nas igrejas da vida, soltando a voz nas milhões de ave-marias que eu já cantei nesses casamentos pelo Brasil afora. Maravilha, que bom. E aí, Alan, idiomas, né? Porque você precisa cantar música em outros idiomas, principalmente italiano. Você chegou a estudar idiomas? Io ho studiato un po' di italiano nel Circolo Italiano di São Paulo, exatamente por essa afinidade que existe entre o italiano e a música clássica. As outras músicas, nós também geramos um estudo que não é o estudo do idioma, é o estudo da fonética. Então, quando existe algum contrato específico que a pessoa fala assim, olha, você vai cantar para um público espanhol ou para um dirigente, né, do país que vai vir numa comitiva, existe geralmente uma pessoa especializada que vem para passar as diretrizes daquilo que nós temos que realizar. Até vou te dar um exemplo prático do que aconteceu na nossa trajetória. Eu fui contratado para cantar para o príncipe Naruhito, quando foi o centenário da migração japonesa que aconteceu por todo o Brasil, e teve uma solenidade aqui em São Paulo, que inclusive foi no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, onde o príncipe descerrou algumas estátuas que foram realizadas e feitas por um artista que era lá do Japão. Naquela ocasião, eu cantei uma música construída pela rainha, a mãe do príncipe. Então, veio uma comitiva que trabalhou conosco e com a orquestra para que todas as palavras que eu cantasse fossem palavras que o príncipe pudesse entender. Olha a dificuldade, imagina. Então, eu lembro que a música, ela falava sobre a árvore do Nemo, que era uma árvore que tem lá no Japão, onde a rainha embalava, né, o sono do príncipe embaixo dessa árvore, na sombra da árvore, e a música era lindíssima. Ela cantava assim, Nemo, Nemo, no ki nemori no ki, soto yusu ta sono erahani, sa sayaki oro yoshiraben. E o interessante é que, ao longo dessa história, eu fui o primeiro artista com voz masculina que executou essa canção, porque até então ela só tinha tido autorização para ser interpretada por vozes femininas. Então eu tenho a oportunidade de ter este feito no meu currículo. E que honra, hein? Foi, foi bem interessante. Mas, assim, tem que ser um artista excepcional, né? Porque você não tem noção nenhuma da língua Não, japonesa, né? Nenhuma. já tive até que depois executar outras canções, essa foi a primeira oportunidade que eu tive com o idioma japonês, mas eu sou sempre contratado para cantar em aniversários, por exemplo, e muitas vezes são aniversários de descendentes de japoneses ou de próprios japoneses que estão radicados aqui no Brasil. Então, eles me solicitam outras canções daquele, né, daquele país, e eu pego o original, a gente escreve a partitura, eu estudo toda, né, aquela parte que consta da canção, do idioma, da tradução, e aí a gente interpreta a música conforme aquilo que eles desejam. Graças a Deus, até hoje ninguém reclamou, hein, Flávio? Que bom.
É isso aí. Você indica que você está no caminho certo, né? Estamos tentando, né? É aquilo que eu falei, a determinação nos leva a um momento em que a própria consciência não consegue imaginar o que será o futuro. O importante é Sim. que todos nós consigamos determinar aquilo que a gente consegue fazer o agora, porque aí o resto, com certeza, vai ser só de coisas positivas. É isso aí. Ô, Alan, e você se lembra, assim, da tua primeiríssima apresentação para um público pagante, assim, que pagou para te ver? Você lembra dessa apresentação em especial? Lembro, e como todas, assim, eu tenho uma memória impecável, Flávio. Se daqui a 30 anos você me convidar para participar aqui do Multiquena de novo, eu vou falar assim: ah, naquela primeira vez que nós nos encontramos, eu estava com uma gravata borboleta preta e você estava todo assim de vermelho, porque eu tenho uma ótima memória de recordação, né? Eu me lembro Não, que o primeiro. isso ninguém vai duvidar, né? Você sabe que a primeira Memorizar músicas em apresentação. japonês. Então, tem isso também, né? A primeira apresentação que eu fiz, assim, que eu recebi um cachê para trabalhar, foi um evento que nós realizamos em Osasco. Era um evento de uma atividade variada, assim, nós tínhamos várias pessoas se apresentando, era como se fosse um sarau. E eles queriam uma voz lírica. E eu me lembro que já na possibilidade de me profissionalizar, eu tinha feito alguns anos de curso e tudo mais, eu já estava forçando aí a barra para ter um cachê, eu não queria ir voluntariamente. E aí eu me lembro que chegando lá, tinha reunido ali no espaço mais ou menos 300 pessoas. E olha como que foi o impacto daquela apresentação, porque você sabe muito bem que nesses saraus vão muitos pensadores, né? Lá não estão só cantores, não estão só apreciadores de arte, lá estão frequentando pessoas que escrevem, aquelas que meditam sobre a existência da vida, outros que cantam, outros que se envolvem pelo balé. E aí, quando eu cheguei lá, achando que ia ter um público assim de 20, 30 pessoas, e aí eu chego um espaço todo lotado, 300 pessoas, eu ali um mero adolescente, recém, né, estudante de música, mas eu tomei para mim esse desafio e desde aquele período, acho que você está percebendo muito isso, eu gosto muito de falar, né? E eu comecei já desde muito cedo a começar a frequentar curso de oratória, e eu percebi que quando eu falo sobre a música, as pessoas se sintonizam com o propósito, que é diferente de você simplesmente chegar lá cantando. Então eu tento encantar as pessoas, não só por aquilo que a minha voz artisticamente ela pode construir, mas principalmente por aquilo que a mensagem da música leva. Olha a importância, você vê, eu cantar uma música, por exemplo, escrita pelo maestro Rossini, há tanto tempo atrás, e aí as pessoas perceberem que aquela música não foi uma música só para entretenimento, mas que ela tinha uma intenção, isso encanta qualquer pessoa. E eu aprendi naquele primeiro evento que participei, tinha ali 300 pessoas no sarau, que eu ganhei um cachê, sei lá, minúsculo, mas que foi muito importante para mim, que houve já uma adesão das pessoas e me impulsionaram para a continuidade dessa minha tarefa. Foi muito bom. Deixa eu mandar um beijo aqui para Rita Torres, a queridíssima do canal Multiquena, que está acompanhando a gente aí, deu boa noite aqui no chat. Ritinha, saudades! Beijo no coração, minha querida. Te adoro, você sabe, não é? Beijo no coração Maravilha, e hein? diga na próxima vez. Ô, Flávio, Agora, posso aproveitar que você está mandando os seus abraços e beijos aí? Queria mandar manda um lá. forte abraço. Não sei se o Cadu está nos ouvindo aqui, mas ele ficou todo feliz de saber que hoje nós teríamos essa live. Falou que estaria junto conosco. O Cadu é o nosso fornecedor exclusivo aqui, ó, dessas belíssimas canecas. Ó, merchan. Queria aproveitar toda a sua audiência, mandar um abraço para o Cadu lá, né, que exclusivamente traz esse encantamento para a gente não vir com uma xícara qualquer aqui numa live tão importante como essa. Uma xícara personalizada, né, especial. Eu estou vendo que você tem a sua também aí, né, Flávio? Tem a minha aqui. Não é personalizada, mas ó, é bonita. Ixi, parabéns, hein? Ó, agora é o seguinte, vamos falar de um assunto aqui reflexivo. Vamos fazer uma reflexão. Vamos lá. Quais são os desafios, né, de ser um artista, um cantor lírico, num país como o Brasil, que não curte muita música boa, assim, né? A gente sabe, infelizmente, e nós não temos muita música boa, mas que são aquelas que têm mais
popularidade, que, enfim, que vende mais, né? Vamos falar assim. Quais Sim. são os desafios de você ser um cantor lírico num país desse, como o Brasil? O maior desafio, Flávio, é você, já estando instituindo, inclusive, como eu já no mercado, é manter a sua posição num mercado que realmente é cada vez mais restrito e difícil de você atuar. Os cantores líricos que estão se formando agora, eles sabem muito bem que você parece que rema contra a maré. Muitas vezes a própria família não incentiva, porque é algo que não tem uma perspectiva de sucesso financeiro. E eu conheço agora, né, muitas pessoas que estão trabalhando com música, mas que não conseguem sobreviver dela e tem que ter outro trabalho paralelo. Poderia levantar para você hoje que o desafio maior daqueles que hoje estão abraçando o canto lírico é realmente estar fazendo isso para uma questão de um lazer, vamos dizer assim, porque está cada vez mais difícil você se profissionalizar com a música clássica aqui no nosso país. Nós sabemos, isso não é de hoje, que quando você olha volta os seus olhos para a Europa, por exemplo, e alguém se destaca desde a infância ali, querendo cantar ou tocar um instrumento, logo o poder público já incentiva, já pega aquele aluno e fala, ó, você vai ficar sendo custeado aqui para estudar de forma exclusiva. Aqui nós não temos isso. Tanto é que, no meu currículo aí, se as pessoas entrarem na internet vão acabar sabendo disso, eu comecei a estudar música clássica, conforme nós já dissemos aqui, desde criança, mas para que isso acontecesse de forma plena, eu tive que arrumar um emprego. Eu, com 16 anos, eu consegui o primeiro emprego de carteira assinada, que foi no Play Center, um parque enorme aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser funcionário trainee lá no Play Center, e depois eu prestei concurso nos Correios, trabalhei um longo período ali nos Correios, me formei como técnico de processamento de dados, porque não dava naquele período para eu buscar só o desenvolvimento artístico. A gente precisava ter o recurso, inclusive, para empenhar exatamente no próprio desenvolvimento daquilo. Os meus pais, graças a Deus, nunca precisaram que eu ajudasse na casa. Mas, de qualquer jeito, quando eu tinha que comprar um livro, pagar uma aula particular, ou me deslocar de um lugar para outro para fazer uma aula no centro de São Paulo, eu também não tinha como usufruir do recurso deles. Então, eu fui trabalhar logo cedo para que realmente eu conseguisse superar esses desafios. Então, hoje, para aqueles que querem, né, trabalhar no canto, principalmente no canto lírico, tem que saber que a jornada vai ser árdua, né? Que nada vai chegar por facilidade. E muitas vezes a gente fica olhando os artistas que já têm muito sucesso e pensa assim: ah, eu gostaria dos aplausos, da iluminação dos palcos, né? Daqueles camarins maravilhosos, cheios de frutas e gostosuras. Mas, na verdade, nós sabemos que a maior parte dos cantores que hoje estão atuando pelo Brasil afora tem uma vida muito restrita, porque recebe um cachê pequeno, e com aquele cachê ainda tem que, além de se sobreviver, ter que pagar uma série de questões que envolvem o próprio trato vocal. Fonoaudiólogo, professor de canto, otorrinolaringologista e muitos outros desafios que nós temos que abraçar. Então, para você, meu amigo, para você, minha amiga cantora lírica, pelo amor de Deus, não desista. Nós precisamos de vocês aí na sociedade para nos empenhar, né, cada vez mais na construção de novos cantores a espalhar música por aqui. Será que eu respondi a sua questão, Flávio? Respondeu. A Ritinha fez um registro aqui no chat. Ela disse que gostou muito do beijo do Alan. Grazie, grazie, bella. E mandou o retorno aqui do beijo para a gente, saudades. Beijo, minha querida, beijo enorme. Grazie. Assim, ó, existem alguns projetos, né? Eu já tomei conhecimento de alguns projetos de música clássica que se propunha a atingir uma massa mais popular, né? E aí o que se faz? Eles adaptam as músicas, né, para tentar chegar próximo ao repertório dessas pessoas, né, que é mais popular. Você é a favor disso ou você é a favor de você cantar música popular, desculpa, a música clássica, lírica, bela como ela é, para as pessoas se acostumarem com esse ritmo? O que você acha? Esse é um outro ponto, sim, de muita dificuldade. Os arranjos, eles existem exatamente para dar características diversas para as músicas.
Dentro da característica operística, a gente não pode mudar, porque o cantor, ele constrói a sua voz, a sua extensão vocal exatamente para atender os requisitos dos compositores. Então, quando o maestro Verdi escreveu a sua ópera, já tem tudo estipulado, então, como tem que ser o andamento, como tem que ser a instrumentação, como tem que acontecer, né, as alturas, as vozes, as prospecções vocais e tudo mais. Então, assim, é difícil você pensar em alteração desse momento, porque o que nós deveríamos fazer, Flávio, e isso não é só pertinente à música, é exatamente uma ampliação do conhecimento, porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade que é muito rasa. Não sei se você concorda comigo, mas assim, as pessoas têm dificuldade da leitura, as pessoas têm dificuldade de ir no espaço e tentar pesquisar o que será que aconteceu, quem fez essa escultura, qual que é a história da cidade, quem que emancipou, quais foram as datas. E o conhecimento é que nos leva a um outro patamar de vivência no planeta. Quando nós temos o conhecimento, nós nos destacamos, não porque seremos melhores, mas porque nós seremos capazes de influenciar outras pessoas. Então, veja, o que que nós queremos? Não é facilitar a vida das pessoas mudando a música, é fazendo com que elas possam despertar para o conhecimento, entendendo aquilo que os compositores realizaram, e aí, dentro das suas perspectivas, elas podem construir outros arranjos, outras versões para atender o gosto pessoal. E aí, tudo bem, está apoiado, a gente concorda e vamos tocar o barco, né? Mas a questão é mudar a questão da música para uma acomodação. Isso eu acho que é um despreparo da sociedade. Para você ter uma ideia, a, todas as óperas elas foram baseadas em livros conhecidos na literatura de alguns países. Então, as pessoas, quando iam a um teatro municipal para assistir uma ópera, né, que foi lançamento, que foi a primeira vez que foi apresentada, elas primeiro adquiriam o livro, né, ou já tinham esse livro dentro do seu conhecimento popular. Então, o enredo daquela história já era conhecido. Quando a pessoa chegava lá no teatro, que tinha a música, aquilo trazia um encantamento gigantesco, porque era como dar sentimento e sensibilidade àquilo que era uma história só que estava no livro, né? Então, hoje, a pessoa vai no Teatro Municipal em São Paulo, vai assistir uma ópera italiana e vai ver o letreiro lá em cima. O que vai mais chamar a atenção? A importância dela de ficar voltando os olhos para cima e perder todo o espetáculo, ou olhar para o espetáculo e não saber nada do que eles estão cantando, né? Então é por isso que cada vez mais a ópera tem sido esquecida, porque as pessoas acham que é muito difícil, porque aqueles caras ficam gritando lá, não entendo nada. Não entende porque existe essa falta de vontade, de pesquisa. Fala assim, legal, eu vou lá assistir hoje a ópera O Barbeiro de Sevilha, então, que história que é essa? Aonde que o Rossini se baseou para escrever essa ópera? O que ele queria dizer? Qual que era a crítica social da sociedade? Quem era o Fígaro, né, que era o nome do barbeiro da cidade de Sevilha? Então, todas essas características, se forem absorvidas antes da pessoa ir ao teatro, nossa, aquilo traz outra perspectiva. Então, exatamente essa seria a nossa crítica hoje, de deixar de ser uma sociedade mais rasa e tentar buscar novos conhecimentos e novas habilidades, porque isso traz um engrandecimento não só na questão musical, mas em tudo, na gastronomia, no seu convívio com a esposa, com o esposo, com os filhos, no trabalho profissional. Então, nós conseguimos crescer de forma mais pujante quanto mais conhecimento e quanto mais informação nós tivermos. Perfeito. E, Alan, você acha que é possível tornar a música clássica assim um pouco mais popular, assim, não, né, mudar o estilo de música, mas atingir uma massa mais popular? É possível ou é uma utopia? É possível. Sendo direto e claro. E, na verdade, conforme eu disse, né, o que falta, às vezes, é conhecimento. E vou dar um exemplo. Nós temos um projeto cultural aqui que chama Concerto Didático. Então, nós conseguimos aí um patrocínio, nós vamos a algumas escolas populares nas periferias da cidade, onde as pessoas não têm acesso, às vezes, à música clássica, e nós vamos com alguns instrumentistas da nossa orquestra. E lá nós começamos a mostrar os instrumentos. E qual que foi a dinâmica que nós criamos? Os músicos ficam na coxia, ou seja, escondidos na parte de trás do palco. E aí eu apareço lá como um palestrante, nem falo que sou cantor, e aí eu falo assim: vocês já ouviram um violino? E as crianças falam: não! Aí fala assim: então vamos ouvir. Aí eu toco o som de uma flauta. Aí eu falo assim: este é o som do violino? E as crianças falam assim: sim!
Quer dizer, elas não, naquele momento, elas não reconhecem o que é o som do violino de uma flauta. Aí eu falo, então vamos ouvir quem está tocando. Aí a flauta entra no palco. Flávio, você não faz ideia da euforia que fica essas crianças quando eles olham de perto um instrumento tocando. Porque, a princípio, parece que é algo de longe, é algo só para televisão, é algo para os ricos, é algo que eu não teria acesso nunca. E aí você fala mais uma vez, e não é crítica, lógico, porque a gente até entende que cada música tem o seu espaço correto, como que eu, por exemplo, como cantor de ópera, vou animar uma festa de casamento, só se for para acabar com a festa. Então, lá na festa tem que ter um outro estilo de música que não é o meu. Então, cada música vai ter o seu momento certo. O problema é que hoje, conforme eu disse, demonstra-se para as crianças e para a sociedade que, por exemplo, que a música sertaneja, ou que a música do funk, ou que o pagode, seria a música de referência para aquele tipo de público. Ah, então você que mora na periferia, você só vai ouvir essa música. A música clássica não é para você. Ah, porque você que é da elite, você não pode ouvir a Anitta. Entendeu? Então, a gente começa a separar as pessoas por nicho e começa a determinar o que eu tenho que ouvir, o que eu tenho que comer. Então, olha a importância desse trabalho que nós temos realizado hoje. E eu caminho cantando pelo Brasil todo. Já cantei em Natal, no Recife, em Aracaju, cantei no Rio Grande do Sul, cantei em todas as cidades e estados aqui do Sudeste. Eu ainda não fui lá para as bandas do Pará, do Tocantins, mas eu vou chegar lá. E em cada lugar que eu vou, eu canto a música conforme nós executamos. É lógico que no meio das minhas apresentações existem músicas populares, existem. Nós, em determinados momentos, nós cantamos lá, ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Até para demonstrar que nós não precisamos cantar só aquilo que é a nossa zona de conforto. Eu posso cantar outras músicas do repertório brasileiro, e já, inclusive, cantei em casamento, onde foi autorizado pelo padre, foi desejo do noivo, cantando Boate Azul na entrada do noivo, na igreja católica, né? Então, você vê, não é porque eu sou um cantor de ópera que eu estou fadado também a cantar só o repertório operístico. Por isso que eu acho que, sim, a música pode ter este efeito social e pode alcançar a massa, mas vai depender de um esforço que não deveria ser só meu ou de alguns poucos cantores líricos, mas devia ser do movimento em geral, de falar assim, olha, a minha música, ela não é só para aquele público restrito que paga o ingresso do Teatro Municipal daqui, do Teatro São Pedro ali, não, ela pode ser possível para todos, e demonstrar que nós também conseguimos conectar as pessoas, porque não é só a música clássica, do ponto de vista do estereótipo erudito, mas é a música que conecta as pessoas através da sua força, da sua pujança. Então é tudo isso. E eu acredito sim que a gente consiga espalhar essa música ao longo de toda a humanidade. Esse é o nosso esforço, viu, Flávio? Estou trabalhando diuturnamente para alcançar isso daí. É uma meta. É isso mesmo. Ô, Alan, chegou aquele momento, meu querido, que eu peço para o meu convidado contar um caos. Conta aí um caos que aconteceu aí na sua carreira, conta pra gente. Poxa, eu achei que você ia pular esse ponto aí comigo, Flávio. Que coisa, hein? Não, vai Ó, eu escapar do vou... caos, não. eu vou contar um episódio que aconteceu conosco. Já até contei em algumas palestras. É interessante porque eu canto em casamentos, conforme eu já falei para você, desde os meus 16 anos de idade. Então, são muitos anos já trabalhando nessa linha de casamentos. E eu me lembro que, certa vez, um dos noivos pediu para que nós executássemos uma música durante a execução daquele momento que eles passam um vídeo do casal. Eu até indaguei o noivo naquele período, falei assim, mas esse momento geralmente acontece na festa, não na cerimônia. Ele falou, não, mas eu já combinei com a cerimonialista, então vai ter um momento que nós vamos dar um intervalo na cerimônia, e aí vai mostrar essa retrospectiva, e durante a retrospectiva não vai ter música, vai ter só as imagens, e vocês com a orquestra tocam e cantam a música aqui que eu escolhi. Ótimo. Geralmente, né, os músicos estão voltados para os convidados. A gente não está vendo o que está acontecendo assim no altar ali e tal. E eu me lembro que nós começamos a executar a música, aquele clima de casamento, muito amor, tal. E de repente eu começo a ouvir um burburinho assim, não sei o que, copo que cai e não sei o que, e gente gritando. Quando eu olho para o telão, né, que estava ao nosso lado assim, o noivo tinha contratado um detetive e o detetive filmou a noiva
exatamente, pulando a cerca. Olha só que saia justa, Flávio. Eu lembro que foi aquele tumulto, o noivo atacando sapato no noivo, e correria, e pai gritando que você é um safado, que não sei o quê, aquela loucura. E eu me lembro que e eu falo assim, continua tocando a música. Olha, essa foi uma das maiores saias justas que eu passei. Infelizmente, Parece, todo o parece cena de repertório filme de comédia. parece, ó, e todo o repertório que tinha sido escolhido dali para frente, a gente acabou não executando porque o casamento acabou exatamente naquele instante ali. Então, eu acho que dentro de todos esses anos, essa foi a maior saia justa que eu já passei até hoje. Realmente é muito. Não, parece realmente. Não é verdade, parece que é Ó, ficção. essa, essa tá boa, ou você quer mais uma assim, só para contar o Vamos tempo lá, aí? pode contar. Ó, o nosso grupo de serenatas foi contratado para cantar numa serenata. O rapaz que nos contratou falou assim: eu amo muito a minha namorada. Era só uma namorada, não era esposa nem nada. E ele contratou o grupo, né, de serenata, que era composto por mim, e tinha também um violonista e um violinista. Interessante que a pessoa que seria homenageada estaria no trabalho profissional. E eu conversando com ele, falei: não, ela é uma das proprietárias, então ele me indicou certinho, você entra assim pelo corredor principal, primeira porta à esquerda, primeira à direita, você vai chegar na sala dela. E ele escolheu o repertório de 8 músicas que nós iríamos executar. Antes de nós entrarmos no espaço, ele me encontrou na esquina, porque ele não ia participar da serenata, me entregou um ramalhete de rosas argentinas lindíssimo, eu tenho até hoje a foto daquele ramalhete, e me entregou um vidro de champanhe importado também. Ele queria que na hora da serenata eu entregasse de presente para a amada. E nós entramos tocando já no trabalho profissional, né? Saímos já afinados ali da rua e tocando a música que ele tinha. E gente que ha avuto mille cose e si perde per le strade del mondo. Quando eu ia para o refrão da música, já chegando na sala dela, né, todo mundo olhando, assim, a empresa inteira parou, era uma empresa térrea, não era um prédio nem nada, e aí, de repente, na hora do refrão, um senhor já de 80 e poucos anos de idade, chegou chutando a porta, o que é isso? Pode parar com isso! E aí a gente olhou aquele senhor esbravejando, eu não sabia quem que ele era, e aí continuamos tocando. Io che amo solo te. De repente ele pegou assim no braço do violão, né, do rapaz que estava acompanhando, falou: eu já falei para parar, ele ia atacando o violão no chão. E aí, nossa, que loucura! Não, eu gritei: para com isso, não sei o quê. Aí peguei o violão, aí ele falou assim: porque esse safado bateu na minha filha, que não sei o quê. Então, veja, nós não tínhamos o conhecimento da história, acabei sabendo depois que a pessoa que comprou a serenata tinha tido uma situação de agressão com a sua namorada e tinha rompido a relação. A serenata seria para que eles se aproximassem de novo, era, na verdade, um pedido de desculpas, e quase quem apanhou fomos nós agora. Acabou que nós não continuamos a serenata, né? E aí eu contatei o nosso contratante para falar que, infelizmente, não tive como nos apresentar. Essa foi outra tarefa que eu já passei também. E que saia justa. Olha, Bom, Alan, agora vamos falar do Canta Comigo, né? opa! Não podemos deixar de falar do Canta Comigo, mas vamos começar pelo Canta Comigo do Alan Candidato. Conta pra gente como é que foi a tua chegada até o programa. Olha, eu vou falar que foi uma coisa bem inusitada. Os cantores líricos, a gente já falou isso, têm muita dificuldade de se envolver com mídia e tudo mais, porque a preocupação é de ser, vamos dizer assim, ser menosprezado lá, porque é uma música muito diferente. Então, eu já tive várias oportunidades de participação em programas televisivos e sempre com indicação. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos finalizado ali aquele movimento da pandemia. Foram 2 anos assim de muita dificuldade, onde nós perdemos todo o nosso trabalho profissional, porque não podia ter eventos acontecendo de forma física. E aí acabou que, finalizando a pandemia, aquele círculo vicioso positivo de executa um contrato, entra outro contrato, ele não estava acontecendo. Nós estávamos executando os contratos que ficaram pendentes do período da pandemia, mas não estavam entrando novos contratos. E eis que eu recebi
do otorrino, que é inclusive jurado do programa também, o Dr. Reinaldo Yazaki, né, ele mandou um zap falando assim, olha, tá aberta as inscrições lá do Canta Comigo, por que não participa? E eu fiquei muito assim, né, incitado a participar, mas aí fiquei, será que é sério? Será que não é? Ele falou, olha, o programa é super sério, lá não tem marmelada, nós só levantamos o que nós queremos. E aí, me deu uns 5 minutos, eu me inscrevi, naquele mesmo dia. Passou 2 dias, a produção do programa entrou em contato comigo, e aí nós começamos a fase de seleção para apresentação como candidato no Canta Comigo em 2022. E vou te falar que foi a melhor escolha que eu pude fazer, porque esse programa é incrível, ele já é um programa produzido a nível internacional, ele vem da Endemol, e desde o início, quando eu cheguei lá como candidato, eu fui super bem tratado, o pessoal da Escola Voz, que faz a preparação vocal, a produção das músicas feita pelo produtor Dunga, que constrói os arranjos, os playbacks. Então, tudo é feito com muita qualidade. E a partir da minha primeira apresentação, que aconteceu exatamente no Dia das Mães, onde eu cantei pela primeira vez lá no Canta Comigo, eu tive um boom de contratos. Naquele primeiro dia, eu me lembro assim, eu cantei num domingo, Dia das Mães. Na segunda-feira seguinte, foi uma chuva de solicitações de orçamento, porque hoje você sabe muito bem que você está envolvido aí com as mídias sociais, diferente quando era antigamente, que você tinha que falar assim, fale o seu telefone. Aí a pessoa tinha que correr, pegar um papel e falar assim, Alan Vites, 119, já perdeu o número, né? Então, hoje, você vê ali escrito Alan Vilches, você vai no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, você acha o contato, você consegue conversar com a pessoa. Então, eu entrei no programa, cantei no primeiro domingo, na segunda-feira foi aquela enxurrada de contratos, e na sexta-feira, quando eu contabilizei, foram 17 contratos fechados em uma única semana. Para você ver que maravilha que foi. Então, assim, o Canta Comigo foi, para nós, assim, em 2022, como candidatos, uma oportunidade de restabelecimento profissional. Eu tive muitos contatos, muitas conexões com cidades que me contrataram para festas italianas. Então, foi muito bom. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe de produção, em nome do William Fernandes, que foi quem me contatou e que deu essa oportunidade de eu entrar no programa como candidato em 2022. E aí você ficou na grande final. Chegamos à grande final, eu fui o penúltimo cantor a participar ali, o pódio estavam todos com 100, né, então era muito difícil você entrar ali, porque para tirar qualquer uma das meninas que estavam lá, eu precisaria ter tirado 100 nessa grande final. Então, não foi para mim daquela vez, infelizmente eu não abracei o prêmio de R$ 300.000, mas eu tive outras felicitações que superaram aí qualquer tipo de recurso financeiro que eu poderia ter auferido. Esse tipo de programa é uma exposição muito positiva, né? É uma, Gigantesca, é uma vitrine até, né? com certeza. E, além do que, é um programa que tem muita qualidade, porque ele mostra não só as habilidades vocais de quem está se apresentando, mas conta a história da pessoa também. Então, muitas pessoas, depois que entraram em contato comigo, falaram assim, olha, você canta muito bem, mas o que me chamou muita atenção foi a sua história, foi o seu jeito de falar. Então, é um programa que te dá essa possibilidade de você se comunicar com os jurados, de você conversar, de ter aqueles minutos de troca de olhares que eles aproveitam bastante ali. Então, olha, eu não tenho palavras para agradecer, vai fazer parte do meu histórico ao longo de muitas existências. E aí você fez tanto sucesso lá que acabou se tornando o quê? Um jurado Você vê que do Canta maravilha? Comigo. É isso aí. E aí, É, como é que foi? Como é que chegou o convite para ser jurado? olha, Flávio, se eu te contar, eu estava no trânsito, indo para uma atividade profissional, e aí eu vi tocar um telefone, estava marcando assim, produção Canta Comigo. Aí eu falei, puxa, que estranho, né? Porque já tinha passado muitos meses ali da minha participação. E aí, quando eu fui ouvir o áudio, eles falando que eles avaliaram junto à equipe de produção do programa, que são muitas pessoas, passa pelo diretor, pelo Marcelo, passa pelo diretor de programação e todos, né, que trabalham lá na Endemol, e aí avaliaram que eu poderia contribuir, né, com o meu conhecimento, com a minha habilidade vocal, dentro do corpo dos 100 jurados. Eu, para te falar a verdade, assim, eu não sei se eu desmaiei na hora, sabe? Se eu fui suplantado a planos maiores de regozijamento, assim, porque
Foi um prazer tão grande saber que eu poderia estar lá entre eles. E aí começou também uma fase de sofrimento, que é ter a adequação de agenda, porque nós temos uma carga de gravações muito intensa. São 3 meses de gravações, assim, de forma ininterrupta, praticamente. Nós gravamos em períodos de semana, final de semana, são 24 gravações entre os programas que nós fazemos de treino e os programas que valem exatamente para aquilo que vai ser apresentado na Rede Record. Então, para você ter uma ideia, eu tive que fazer uma alteração gigantesca na agenda. Conforme eu disse, né, nós tivemos uma ampliação de trabalho profissional pela minha exposição lá em 2022, e aí a dificuldade foi mudar com tudo isso, né? Ligar para todo mundo e falar, olha, pode ficar para a semana seguinte, vamos alterar para o outro mês. E graças a Deus, você não faz ideia da adesão que nós tivemos com todas as pessoas que entenderam, né, que isso seria muito importante, inclusive para suas próprias atividades, porque você colocar no seu evento, né, que o cantor que vai se apresentar, ele agora é um jurado que apresenta assim a nível nacional, isso dá um outro, vamos dizer assim, critério de qualificação para a sua atividade. O que a gente não consegue mudar são eventos sociais. Uma noiva que te contratou há 2, 3 anos antes de antecedência não vai mudar o dia do casamento dela porque você está no programa de TV. Mas aí, nesses dias, a equipe de produção entendeu que daria para alterar, então foram os dias, infelizmente, eu não apareci na telinha da TV. Deixa eu mandar um beijo especial, beijo no coração para o Manuel, que é o meu brother, meu irmão, que fez aniversário ontem. Feliz aniversário, meu brother! Ô, Manuel, Beijo no parabéns! coração. Opa, vamos cantar para o Manuel. Tanti auguri a te, tanti auguri per te, tanti auguri, Manuel. Tanti auguri a te. Feliz aniversário, Manuel. Ô, Alan, agora assim, como jurado do Canta Comigo, o que é que te toca lá? O que te faz levantar e apertar aquele botão pro cantor? Olha, eu não sei assim, se você teve a possibilidade de assistir todos os programas, mas eu sou daqueles jurados bem chorões, porque é tanta gente cantando bem, Flávio, né? Tantas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e não têm a oportunidade de se apresentarem, de apresentarem efetivamente a sua qualificação vocal e estar ali observando isso de perto é como assistir um show todos os dias. Um show que não está circunscrito exatamente a um único estilo. Porque num único programa você tem um cantor sertanejo, você tem um cantor de ópera, você tem um cantor de samba. Então, essa pluralidade artística que existe no Canta Comigo, ela é incrível. E estando ali, existem várias características. E olha, vou te falar, é um dos maiores desafios que eu enfrentei. Porque tem cantores que, a partir do momento que ele abre a boca, ele te encanta pelo timbre da voz, né? É só pelo ressoar da sua voz que você já levantou. Outros é por uma característica interpretativa. De repente você fala assim, a voz dele nem era assim tão diferente, né? Mas a forma que ele interpretava, a sua entrega no palco, a sua forma de se conectar com toda aquela, né, com a ambiência que existe, o painel de LED, as luzes, o próprio movimento musical. Então, são várias questões que nós avaliamos por ali e que realmente dão a oportunidade para que nós consigamos, né, incentivar esses cantores, porque quando nós levantamos ali, não é simplesmente mais um voto, é um incentivo que nós damos, porque muitas vezes a gente até repara que um desafinou aqui, aquela pessoa às vezes errou uma palavrinha ali, mas foi um detalhe tão pequeno que eu não levantar para deixar de apoiá-la seria quase que um equívoco da minha parte a nível, né, profissional. Porque nós entendemos que no meio profissional isso acontece toda hora. Nem sempre você alcança a perfeição em todos os eventos, mas ela é suplantada, essa imperfeição, quando você se conecta com as pessoas. E é isso que acaba acontecendo por lá. É lógico que todos que conhecem lá o Canta Comigo, se você ainda não conhece, vale a pena. Geralmente eles começam a partir de março, né, de cada ano ali a exibir na Rede Record. Mas veja que interessante. Existe um júri que é um júri técnico. Você tem lá o Robson, que é muito
né, chato ali, mas ele tem as suas posições, são posições válidas, e ele serve exatamente para dar essa balança, porque se dependesse de mim, por exemplo, todo mundo ia para a grande final. O Até Robson já esteve aqui no canal Multicena. o Robson é fantástico, Já né? o entrevistei, é fantástico. Muitas pessoas falam assim que ele é chato, que não sei o quê, mas é porque não conhece o nível que ele tem de conhecimento artístico, Sim, como produtor cultural, como artista, como cantor. Ele tem exatamente a condição de avaliar, né? É lógico que nas avaliações que ele fez lá quando eu fui candidato, eu pude contestá-lo, falar que é isso, que e faz parte do conhecimento artístico. Mas a maior parte das suas colocações são sobre o critério de apresentação do cantor. E traz essa vertente. Então, para te falar a verdade, eu fiz ali um pequeno levantamento, são cerca de 10 cantores por programa. Deve ter passado mais ou menos ali 80 cantores adultos, mais 80 mirins, e de todos esses cantores, eu devo ter deixado de levantar para uns 4, assim, porque eu achei realmente que não houve conexão entre a música escolhida, entre a interpretação, ou faltou um pouco de técnica também. Quando juntou tudo isso daí, aí não tinha mesmo como levantar. Então, veja bem, né? 160 cantores que eu pude avaliar, só 4 que eu não levantei, eu estou na média do bonzinho ainda. Alan, e agora sim, quando é um cantor que canta uma música lírica, né, que está aí na tua área, você demora mais para levantar, para apertar lá o botão, porque você começa a analisar, fazer uma análise bem mais profunda ou não? É o mesmo peso dos outros cantores? É o que eu falei, na verdade, a gente acaba não sabendo que estilo que vai chegar. Eu não sei o que eles vão cantar ali, é sempre uma surpresa. Mas aí o que acaba acontecendo? Quando eu acho que a pessoa começou de forma mais insegura, eu realmente seguro um pouco mais para tentar curtir. Já aconteceu também da pessoa começar firme, e aí eu falo, puxa, que legal, já veio com tudo, e aí eu pá, levanto. E aí eu começo a perceber que a pessoa vai dando uma escorregada, porque, sei lá, vai dando uma emoção ali, e eu acabo me utilizando da voz também para incentivar a pessoa ali. Então, já aconteceu algumas vezes lá, né, nesse último episódio em 2023, que chegou lá um cantor lírico, eu achei que ele estava precisando do incentivo, eu soltei a voz junto, e ele se sentiu inspirado, porque houve uma troca de olhares, isso ficou inclusive registrado nas telas lá da TV Record. Então, quando ele viu que eu estava cantando junto, ele na hora também começou. Então, o jurado tem esse papel ali, não é só avaliar, mas é incentivar. Porque eu passei por muitas bancas de avaliação, Flávio, e muitas vezes, quando a gente chega num teatro, por exemplo, para ser avaliado pelo corpo técnico, eles estão muito de mau humor. Eles não olham na sua cara e eles tentam, eu acho que, te atrapalhar para ver se você suplanta essa dificuldade e faz uma apresentação positiva por ali. Aquilo, para mim, era muito mais dificultoso do que apresentar minha técnica, né? Apresentar minha música. Então, hoje, como jurado, eu nunca fico de cara amarrada, porque não teria porquê também. Eu estou ali para incentivar o cantor. Então, eu faço sempre uma característica positiva. Quando o candidato entra ali, mesmo os cantores líricos, eu estou incentivando, falando, vamos lá, não sei o quê, né? E soltando a voz. Muitas vezes eu termino a gravação do programa ali, quase que sem voz, de tanto que eu fico, né, mandando incentivo para eles ali. E o importante é isso, na verdade, é buscar o momento certo de você levantar. Algumas vezes eu levanto logo de imediato, né? Outras vezes eu espero um pouco mais, mas é muito no feeling daquilo que eu vou sentindo ali na troca de olhares, naquilo que eu vou sentindo que os próprios cantores estão apresentando. Maravilha. E aí você participou do Canta Comigo, que tem assim um apelo mais popular, né, de música popular. E você participou do Prelúdio da TV Cultura, que é completamente o contrário, já é um programa mais erudito, né, mais voltado para o lírico, com um corpo de jurados que só entende, quer dizer, só entende não, que entende muito daquele tipo de música, né? Onde é que você se sentiu mais à vontade ou não teve nenhuma diferença? Não, tem, e essa diferença, na verdade, ela vem com o amadurecimento nosso, né? Eu nunca fui um cara tímido. Então, assim, eu cantar lá no prelúdio da TV Cultura foi tranquilo. Eu tinha me preparado para aquilo, a gente faz ali uma passagem junto com o pessoal da orquestra. Então, assim, é uma apresentação para um teatro. Eu procurei, assim, me desvincular
da banca de jurados, porque a gente se apresenta olhando para o público do teatro. É um evento que é organizado num teatro, e aí você tem o público presente ali assistindo, com plateia, tudo. Então, eu fiz uma apresentação para a plateia. É lógico, e com a idade que eu tinha, conforme eu te disse, a gente vai criando um amadurecimento vocal até os 40 anos de idade. Seria prudente que eu pudesse me apresentar no Prelúdio agora, né? Mas eles têm um limite de idade lá, que é até 30 anos de idade, se eu não me engano, então existe muito ainda para se aperfeiçoar. Se eu tivesse cantado aquela mesma música hoje, com o conhecimento que eu já desenvolvi depois daquele período, né, e com todo o aprendizado que eu fui tendo, eu tenho certeza absoluta que eu iria muito melhor, mas também estaria, né, tete a tete com todos os outros candidatos que se apresentam por lá, que são exímios virtuosos da música clássica. Para você ver, ser avaliado pelo próprio maestro João Carlos Martins, tendo aí na regência, né, o Júlio Medalha, que é hoje um dos maiores maestros do nosso país. Então, assim, é lógico que existe toda uma apreensão, mas eu acredito que foi um movimento muito importante para o meu aprendizado. Foi um outro programa que eu também não ganhei, mas eu ganhei muito conhecimento, muita inspiração positiva, e foi também muito importante também para a minha divulgação do trabalho profissional naquele instante, porque a TV Cultura tem essa adesão muito grande também, né? E lá o cantor lírico compete com instrumentistas, né? Não é só com É, cantores líricos também. eles têm que avaliar muitas questões distintas. Para você ter uma ideia, no episódio que eu participei do Prelúdio, quem ganhou aquele dia foi um violonista, foi um rapaz que tocava violão. Então, assim, é difícil você realmente criar, né, a avaliação entre uma voz, por exemplo, e uma interpretação de violão. Mas é lógico que os jurados têm todo um embasamento, porque eles conhecem não só do canto, mas eles têm a perspectiva daquilo que é o envolvimento cultural, né? Por exemplo, o que seria o Alan cantando uma ópera inteira com a orquestra? Ali foi apenas uma música. Então, eles têm esse conhecimento. Eu me lembro que o Irineu Peto, né, que é um grande avaliador de música, tudo, ele falou sobre isso. Ele falou assim, olha, nota-se daqui que você ainda vai ter uma avaliação vocal, aliás, uma melhoria vocal ao longo dos anos, e que, de repente, isso vai te trazer uma situação de mais maturidade. Ele falou, a apresentação foi tudo certinha, não teve desafinação, não teve nada, mas, efetivamente, existe muito mais do que isso. Não é só você chegar lá e cantar com as notas corretas, você precisa chegar e cantar levando sentimento, levando, né, uma questão de energia da sua voz para com o público, de sintonia com a orquestra. Então, pode ser que a orquestra não estivesse ressoando da forma que deveria estar na minha apresentação, mas, logicamente, que foi super positivo e guardo para mim todas aquelas dicas que lá recebi. É isso aí. Meu amigo, a gente está caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista. Olha aí como o tempo voa, né? Já? Não é possível, Flávio. Eu achei que tinha Muito rápido. passado uns 10 minutos só. Pois Falou, é, quando você canta também, Flávio? eu sou ator, sou diretor, sou artista. Então, agora assim, você já fez assim, com a voz, alguma coisa, assim, já arriscou cantar alguma coisa clássica? Como que é a sua? Clássica não, só popular. Eu já ia te chamar para um dueto aqui agora, entendeu? Então, é sobre isso. Antes da gente encerrar, né, fazer o nosso encerramento, vou pedir para você cantar aqui para o pessoal, encantar o pessoal com a sua voz de tenor. Pode ser? Lógico. Ó, e já que Ah, nós temos... a Ritinha Torres já escreveu lá, canta, canta. Não, não vamos abrir para pedidos hoje, senão a lista vai ficar muito grande e a live vai se estender até meia-noite hoje. Mas veja, já que nós estamos na sintonia entre amigos por aqui, eu tenho certeza que não só aqueles que estão participando conosco hoje aqui, né, online, mas aqueles que depois assistirão essa live, provavelmente vai ficar gravado no canal, né, Flávio? Possam usufruir desta música para fortalecer a amizade de vocês. É o que nós queremos por aqui. Para vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, vou dar um recado. A partir de hoje, vocês nunca mais se esquecerão de mim. Vai ser quase que um trauma na vida de vocês. E essa música fala sobre isso, assim, ó. Eu preciso tanto te dizer o que eu quero para ti parece ser tudo que eu sonhei para sempre.
Tu vês através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Vamos lá, Flávio. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos Para sempre, amigos para sempre. Que maravilha! Maravilhoso! Meu amigo, agora eu vou te dar a palavra para você conversar com esse pessoal que acompanhou a gente, o pessoal que vai acompanhar depois, né, porque a live vai ficar gravada, o pessoal que acompanhou, ficou tímido, não deu boa noite aí no chat, mas acompanhou. Então é a sua hora, é o seu momento, a palavra é sua, meu querido. Fale o que você quiser para eles. Olha, queria agradecer mais uma vez toda essa iniciativa de cada um de vocês de participarem conosco. Eu sei que é um desafio muito grande ficar ouvindo de perto um cantor de ópera, mas eu tenho certeza que esses momentos serão inesquecíveis em nossa existência. E o que eu poderia solicitar a cada um de vocês é que sempre soltem as suas vozes, não com a preocupação técnica, mas simplesmente com a intenção de espalhar amor e alegria por todo este nosso planeta abençoado que está tão precisando de paz e harmonia. A você, Flávio, só posso agradecer pela iniciativa, pelo convite, pela paciência, né, em aguardar ali um momento na nossa agenda para que nós conseguíssemos nos conectar por aqui e que muitas e muitas oportunidades tenhamos ainda para unir essas nossas habilidades e que o canal Multiquena tenha cada vez mais êxito no seu processo de espalhar todas essas informações àqueles que se conectam por aqui. A cada um de vocês, o nosso forte abraço e o nosso carinho pela paciência e pelo amor. Meu querido, muitíssimo obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer por esse momento que você nos proporcionou aqui, que foi maravilhoso, inesquecível, inolvidável. Quero te agradecer e já deixar o convite para você retornar ao Multiquena, para a gente falar sobre novos projetos, novas músicas, enfim, falar sobre cultura e música é sempre muito bom, né? Mas com certeza. É tão bom que o tempo voa. Então já fica aqui o convite para você retornar quando quiser. As portas do meu canal estarão sempre abertas para você. Muitíssimo obrigado, meu querido. Gratidão, Fratello. Que venham muitas chances pela frente. Uma ótima noite para você. Beijo no coração. Grazie. E a gente vai ficando por aqui. E você que ainda não se inscreveu no canal Multiquena, corre lá e se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações, entrevistas, debates, enfim, de toda a programação do Multiquena. É só clicar, comente as entrevistas, é muito importante. E, principalmente, compartilhe o canal Multiquena para a gente crescer cada vez mais, né? Já estamos aí com mais de 2.500 inscritos e vamos aumentar esses números. Compartilhe o canal. Obrigado ao João de Torres, João de Ponte Júnior, responsável pelas vinhetas do meu canal, ao Roland Cirilo, que faz as banners das divulgações do meu canal. Muitíssimo obrigado pela participação, pela parceria. Beijo no coração de vocês. E a você que acompanhou a nossa live de hoje, você que entrou no chat, você que não entrou, você que vai assistir depois, lá no canal, gravada, um beijo no coração. E é isso por hoje. Tchau, pessoas! Tchau, tchau, Alan! Beijo!